Olá pessoal, tudo bem? Que a paz seja com vocês. Bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui no nosso canal. Na aula de hoje estaremos estudando sobre a fatoração da diferença de dois quadrados. E hoje estaremos resolvendo alguns exercícios sobre esse assunto tão importante. E eu quero te convidar para me acompanhar na resolução desses exercícios. Vamos lá? Ok, pessoal. Falando de fatoração da diferença de dois quadrados, vamos para a nossa atividade. Atividade 1 diz o seguinte: cada um dos polinômios seguintes representa uma diferença de dois quadrados. Fatore esses polinômios. Bom, pessoal, fatoração de dois polinômios, a diferença de dois polinômios, é muito simples, tá? Basta calcularmos a raiz quadrada do primeiro membro e do segundo, com o mesmo sinal apresentado no polinômio, nesse caso aqui é o sinal negativo, né? Vale lembrar que essa regra só vale para a diferença, tá bom? E depois repetir esse mesmo valor obtido com o sinal simétrico, ou oposto. Então, olha só, 2 ao quadrado. Que número, aliás, 2 ao quadrado não, a ao quadrado. Que número multiplicado por ele mesmo vai chegar em a ao quadrado? Claro que se eu calcular a raiz quadrada de a ao quadrado, isso aqui vai ser igual, cancelando o índice da raiz com o expoente do radicando, vai sobrar a. Até porque a vezes a é a ao quadrado, então eu vou ter aqui a menos a raiz quadrada de 64. De 64 é igual a 8, porque 8 vezes 8 é igual a 64. Muito fácil, né, pessoal? Feito isso, vou multiplicar isso aqui, ó, a mais 8. E aí está a solução desse primeiro item, tá bom? No segundo, no item B, nós temos 100 menos b ao quadrado. O número que é elevado ao quadrado é igual a 100 é o 10, menos o b ao quadrado, a raiz quadrada de b é a mesma coisa que a. Ó. B ao quadrado vai dar b, vezes, agora, 10 mais b. Calculou a raiz, é só repetir esses mesmos termos, agora somente com o sinal trocado. Aqui era menos, aqui passa a ser mais. Lembrando, pessoal, que essa expressão ela fica maior do que a primeira. E só lembrando que a fatoração não é redução. Fatorar dois polinômios significa escrevê-los em forma de multiplicação, tá bom? Então é isso aí. Vamos lá, agora nós temos aqui x quadrado menos 0,25. Então, x quadrado, raiz quadrada de x quadrado, é a mesma coisa, mesmo raciocínio aqui, ó. X quadrado de x quadrado é igual a x. Então, nós vamos ter aqui, ó, x menos. A raiz quadrada de 0,25, pessoal, isso aqui é 0,5. Vezes x mais 0,5. E aí está fatorado já esse polinômio. No item D, nós temos 16b quadrado menos 9c quadrado. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. 4 vezes 4 é 16. E a raiz de b quadrado é b menos a raiz de 9 é 3. E a raiz de c quadrado é c. Então, agora é só multiplicar pela operação inversa. 4b mais 3c. E aí está mais um item fatorado. No item E, nós temos 1 menos x quadrado vezes y quadrado. Então, o número que é elevado ao quadrado é igual a 1, é o próprio 1, menos a raiz quadrada de x quadrado é x, e a raiz quadrada de y quadrado é y. Agora é só multiplicar pela operação inversa. 1 mais x vezes y. E aí temos mais um polinômio fatorado, tá? E vamos prosseguir. No item F, nós temos a na quarta. A raiz quadrada de a na quarta, pessoal, é a ao quadrado, tá? Olha só.
a raiz quadrada de A na quarta, isso aqui é igual a... É como se você dividisse o 4 pelo índice da raiz do radical, ó. Então, nós iríamos ficar com A quadrado. Até porque A quadrado vezes A quadrado é A na quarta, tá? A mesma regra vale para C na quarta, que é C quadrado. E agora é só multiplicar o A quadrado mais C quadrado. E aí está mais um item fatorado, mais um polinômio fatorado, tá bom? No item G, nós temos aqui A na sexta vezes B na sexta. E aqui segue o mesmo raciocínio, tá, pessoal? Olha só. O A na sexta vai ser a mesma coisa que A ao cubo. A raiz de A na sexta é A ao cubo vezes B ao cubo. Por quê? Porque, veja bem, ó, se a raiz quadrada de A na sexta, dividindo 6 pelo 2, nós vamos ter aqui exatamente um A elevado ao cubo. A mesmo raciocínio vale para o B. Menos, e aqui nós temos 0,01. A raiz quadrada de 0,01, pessoal, é 0,1. E agora é só multiplicar isso aqui com a operação oposta. Ao invés de menos, mais. Mais um polinômio fatorado. No item H, nós temos o seguinte. X na quarta menos 100. Então, a raiz de x na quarta é x quadrado. Mesmo raciocínio aqui, ó. Menos, raiz quadrada de 100 é 10. Isso aqui vai multiplicar x quadrado mais 10. Pronto, mais um polinômio fatorado. Vamos para mais um. 9 menos y na sexta. A raiz de 9 é 3. Y na sexta, a raiz de y na sexta é y ao cubo, seguindo esse mesmo raciocínio de A na sexta, tá, pessoal? Que vai multiplicar 3 mais y ao cubo. Mais um polinômio fatorado. E agora, para finalizar essa questão, nós temos aqui 81r² menos s na quarta. Então, a raiz de 81, pessoal, é 9. R², a raiz quadrada de r² é apenas r, porque r vezes r², menos. S na quarta é s², vezes, aliás, a raiz de s na quarta é s², tá bom? Então, é só multiplicar agora. 9r mais s². E aqui nós chegamos ao término dessa primeira questão e vamos ver a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte: qual é a forma fatorada de cada polinômio? No item A nós temos 1/4 menos 9x². A raiz quadrada de 1/4, pessoal, a raiz de 1 é 1. A raiz quadrada de 4 é 2. Menos, a raiz quadrada de 9 é 3, e a raiz quadrada de x² é x. Feito isso, vamos multiplicar com a operação contrária. Então, nós vamos ter 1/2 mais 3x. No item B, nós temos o seguinte. 1/100 menos a² vezes b². Então, vamos lá, vamos ver aqui qual é a raiz quadrada de 1/100. A raiz de 1 é 1, a raiz de 100 é 10, menos a raiz quadrada de a² é a raiz quadrada de b² é b. E agora é só multiplicar com a operação oposta. Aqui nós vamos ter 1/10 mais AB. E assim esse item está fatorado, esse polinômio está fatorado, tá bom? Vamos ver aqui agora no item C, 1/25 de A na quarta menos 1/4 de y². Então, nós vamos ter o seguinte, que a raiz de 1 é 1. A raiz quadrada de 25, pessoal, é 5. A raiz quadrada de A na quarta é A quadrada, aliás, é A quadrada, isso aí. Menos
A raiz de 1 é 1. A raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de y quadrado é y, porque y vezes y, y quadrado. Agora é só multiplicar com a operação oposta. Então, vai ficar 1/5 de a quadrado, mais, só troca o sinal, 1/2 de y. E assim nós temos mais esse polinômio fatorado. Muito fácil, muito tranquilo aí a resolução dessas questões, tá bom? No item B, nós temos aqui b quadrado menos 1/16 de c quadrado. Então, a raiz quadrada de b quadrado é b menos, a raiz de 1 é 1, a raiz quadrada de 16 é 4, e a raiz quadrada de c quadrado é c. Feito isso, agora é só multiplicar o nosso b mais 1/4 de c. E é isso aí, pessoal. A nossa aula fica por aqui sobre fatoração da diferença aí, né, de dois termos. Espero que você tenha entendido. Se você gostou, clique em gostei. Deixe lá o seu like, deixe seu comentário. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Receba as notificações e compartilhe esse vídeo com seus colegas que você sabe que estão precisando, tá bom? Por hoje é só. Fique com Deus e até a próxima.